Shalom, eu quero aqui trazer um entendimento sobre a nossa relação com a arte. Sei que no meio protestante, cristão, algumas denominações são muito radicais, há um certo legalismo, alguns não se importam com relação à arte, em ouvir canções seculares, enfim, todo esse meio artístico. E gostaria de colocar um ponto de vista sobre isso. Eu creio que a expressão artística, quanto dom e dádiva, pode ser apreciado, e nessa apreciação também posso honrar quem deu o dom. Mas cada pessoa oferece esse dom a quem escolher, seja a Deus, seja ao Eterno de Israel, seja ao diabo, aos homens ou a si mesmos. Entendo que não posso ser participante da oferta desse dom, mas posso apreciá-lo, achando bonito, achando legal, ruim, desagradável aos ouvidos, e assim de acordo com o meu gosto pessoal, um gosto que me foi inserido na minha interação histórico-social. A arte é um resultado de um processo criativo. Eu sou a arte principal formada pelas mãos do artista. Os móveis da minha casa são arte, as roupas que visto, os livros, CDs, vídeos, fotografias, tudo é resultado de um processo criativo. E a arte é um veículo de comunicação que viabiliza ideologias, pensamentos, modo de vida. A arte é uma linguagem que comunica uma ideologia. E quando digo em apreciar a arte, não digo em apreciar a ideologia que está sendo transmitida, se essa não estiver de acordo com a verdade do Eterno. E nem compartilhar dela, nem falar a mesma língua. Mas lógico que há uma linha muito tênue nisso, onde se deve ter muito cuidado e vigilância. Eu aprecio o som do Metallica, por exemplo, mas não ouço constantemente, e sim raramente, porque sou consciente de que o modo de vida que eles pregam e a ideologia transmitida em sua arte não condiz com a ideologia e o modo de vida coerente com aquilo que creio e vivo, e entendo estar de acordo com a verdade do Eterno de Israel. E vejo como se eu colocasse um ladrão para dentro da minha casa e vigiasse ele constantemente, mas mesmo assim corro o risco de ser roubado. Roubado do quê? Ou no quê? Na forma de pensar, na forma de viver, a verdade, na identidade. E creio que precisamos ter equilíbrio e sobriedade. Sei que nos tempos em que vivemos, a vida com o Eterno foi trazida muito para o concreto, para a vida diária. Muitas questões e entendimentos foram desmistificados. E isto é bom. Porém, a tendência natural do homem é ir aos extremos. Quando antes nada podia, agora tudo pode. Por exemplo, se falou muito de oração. Houve muitas regras acerca disto, e nos tempos de hoje foi trazida a ideia da oração constante. O tempo todo estou falando com o Senhor. E nisso alguns acabam indo de um extremo ao outro, ou seja, a oração se tornou algo constante, e assim ao pensamento. Já que é constante e em todo o tempo, então não preciso ter um momento exclusivo para isso. E creio ser a mesma questão com relação à música. Antigamente se pregava muito que não se podia ouvir nada secular, e que isso era pecado, seguindo a tendência do ascetismo, tendo um valor ascético. E com o passar dos anos, começou a ser entendido que não era bem assim. E desta forma, alguns partem para o extremo, entendendo que não há problema algum em ouvir qualquer canção. E sendo assim, saímos do equilíbrio e da sobriedade. Precisamos ser sóbrios. E ser sóbrio é ter consciência, saber o que se está fazendo, saber quem é saber seus limites. E alguém sem limites é alguém que vive em constante perigo, porque não sabe onde começa e onde termina. E assim facilmente é abusado e invadido em sua mente e sua alma, porque não há barreiras, limitação que impede a entrada de corpo estranho. O adversário tem facilidade em tragar pessoas sem limites, sem equilíbrio, sem sobriedade, pessoas sem consciência, sem entendimento. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 nos diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E nas Escrituras, o Eterno de Israel, por meio de sua lei, da sua Torá, de sua instrução, seus mandamentos, busca gerar isso no homem. Esse equilíbrio
de se saber até onde pode ir e até onde não deve ir, por onde deve caminhar e aonde não deve pôr os seus pés, educando a separar o santo do profano. Desde o Éden é assim. Pode comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. E como está escrito, 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E isso é proteção, porque há coisas que fazemos nas quais ficaremos presos a elas. E conseguir dizer não para algo é declarar-se livre. Quando não consigo dizer não para uma música, por exemplo, isto mostra que estou preso a ela, estou sob o seu domínio, e assim é como qualquer outra coisa. Isso não é bom. Eu sou a arte principal, criado para transmitir a ideologia daquele que me criou. Eu sou o poema criado para transmitir as palavras daquele que me compôs. Efésios 2,10: pois somos feitura dele, criados em Yeshua para boas obras, as quais o Eterno de antemão preparou para que andássemos nelas. Essa palavra feitura no original, no grego, é poema. Portanto, somos poema dele. Nós somos a sua arte, criada para transmitir e comunicar o seu pensamento, a sua mente, a sua ideologia. Então, sejamos sóbrios, equilibrados, para que não venhamos tender a cair de um lado ou de outro. Para quem assim entenda, que entenda. Shalom.